Está em casa, bom dia para você que está no trabalho, nas repartições públicas, nos hospitais. Tem muita gente assistindo o nosso programa nos hospitais da cidade, é bem verdade mesmo. Obrigado também você que está nas recepções das clínicas, dos salões de beleza, dos escritórios. Muito obrigado mesmo pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Já está no ar o seu programa Cortando com Ariel Fernandes desta sexta-feira. E aí, obviamente, fica todo mundo esperando a bela sexta-feira chegar, porque a gente vai poder descansar um pouco, né? Descansar os ossos, descansar a carne, né? Descansar a mente, e com certeza fica todo mundo aí esperando por este dia, né? E a gente deseja uma sexta-feira de muita alegria, de muita paz, de muita prosperidade, de muito amor, pois é, tá certo? De muita saúde mesmo para você, para os seus colaboradores, vizinhos, amigos, para os seus filhos, para aqueles que estão pertinho de você, mas também para quem está bem longe e que você tem esse carinho todo especial. Aí você pode até falar para mim, Ariel, mas eu passei a noite tão mal, passei o dia de quinta-feira mal, eu estou triste por isso ou por aquilo. Olha, relaxa um pouco. Não tem vida? Não pode respirar, abrir os olhos, tomar um café, né? Ainda que seja um café simples, uma xícarazinha de café, um copinho de café, mas teve a oportunidade de abrir os olhos, de respirar. E aí, meu filho, minha filha, você tem esperança. Pois é, tem esperança, então tem tudo. Tá certo? Então a gente deseja aí essa sexta-feira de muita alegria mesmo para você, tá? Gente, no nosso estúdio vamos conversar com a fonoaudióloga Maiara Mesquita. Ela vai contar tudo sobre a importância do fono no processo educacional nas escolas. Sabe, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí ontem eu parei e estava vendo o quanto realmente é importante e indispensável. Então, a fonoaudióloga Maiara Mesquita é quem vai falar tudo sobre este assunto e a gente vai descascar buscando todas as informações. Vamos ver também uma reportagem sobre a Biblioteca do Estado, que celebra em 2015 150 anos. Portanto, você tem dois grandes motivos para pedir para a sua amiga, para o seu amigo. Sabe aquele filho, aquela filha, sobrinho, daquele parente, daquele amigo, daquela amiga, que você percebe que ele tem um pouco de dificuldade na fala e tal? Pois é, você vai ligar para ela agora ou mandar um recadinho bem rápido e falar para ela que ela pode assistir o programa de hoje, porque vai ter dicas maravilhosas da Maiara Mesquita. Ela vai falar exatamente da importância da fala e a importância da fonoaudiologia dentro das escolas especiais, as públicas e as particulares. Obviamente, todo tipo, né, em todas as classes, em todas as áreas. E aí, vale a pena você mandar esse recadinho bem rápido. Aí você está falando para mim o seguinte, Ariel, mas ela não é assinante NET, ela não tem o canal 25 da NET em casa, não tem problema. Ela vai lá no computador, liga o computador, aí vai pela Gazeta Web, pelo portal gazetaweb.com. Aí lá na gazetaweb.com, o Fábio está mostrando aí para a gente, do lado esquerdo, você vai ver lá TV Mar. Você vai clicar exatamente onde o Fábio está mostrando e aí você vai estar assistindo ao vivo exatamente o nosso programa agora, tá certo? Tá aí, você pode assistir a programação da gente, da TV Mar, através da gazetaweb.com. Ariel, mas ela está trabalhando, se ela for assistir, ela vai fazer parte desse mais de milhão aí, 1 milhão, hoje eu estava vendo 1 milhão e não sei quantos aí, desempregados no Brasil. Mas ela não precisa deixar o trabalho para assistir. Você vai falar para ela que ela vai assistir pelo YouTube. A partir de 11h30, meio-dia, já vai estar no YouTube, lá na primeira página do YouTube, você vai digitar TV Mar, canal 25, como o Fábio está mostrando aí, o grande girafa está mostrando aí para a gente, exatamente como é que você pode fazer. TV Mar, canal 25, aí vai aparecer essa primeira página da TV Mar, clica outra vez em cima do nome TV Mar e com certeza você vai estar assistindo os programas atuais, todos estão aí e a gente quer aproveitar esse momento para agradecer os internautas que vêm assistindo toda a nossa programação e com certeza é motivo da gente ficar muito feliz mesmo com o carinho dos nossos internautas. E além disso, você também pode dar uma ligadinha para a TV, que é o 33 77 90 97. Ô Fábio, já tem que colocar o 9 na frente do 33 também? Não? Só celular, é? Tá vendo como eu sei das coisas, Fábio?
qualquer operadora, né? Então já tem que colocar o 9, mas aí o convencional não precisa, é o 33 77 90 97, e aí você vai poder ligar para a TV Mar e com certeza a gente vai atender com muito carinho, qualquer programa ao vivo vai estar pronto aí para lhe receber. E você também pode mandar imagens da sua rua, do seu bairro, através do WhatsApp, tá aí, que é o 98 107 9872, é isso mesmo? Isso, ok. Certo, 98 107 9872, exatamente. Manda imagens, manda aí um vídeo pra gente, tá certo? Toda a equipe tá lá, o diretor de jornalismo, as jornalistas Laira Santa Rosa, Morena Mello, a Porlande Santos, tá todo mundo aí esperando a sua ligação para que possa realmente enviar uma equipe, né, fazer uma investigação aí da matéria, do assunto, e com certeza a gente vai ter todo o prazer, todo o carinho de lhe atender, tá legal? Então fica aí essas dicas para você. E julho é mês de férias das crianças e é uma opção diferente aí, que é o curso de Culinária Kids, que vai ser realizado pela chefe Tatiana Brasil, grande Tatiana Brasil, um forte abraço. A criançada vai aprender receitas fáceis e irresistíveis para colocar a mão na massa em uma verdadeira brincadeira gourmet. Pois é, uma aula que será realizada na próxima quinta-feira, dia 2 de julho, no espaço Buffet Gourmeteria, lá em Cruz das Almas, das 14 às 17 horas. As vagas são limitadas, mais informações e inscrições pelo telefone 33 25 4902 ou pelo site .gourmeteria.net, tá aí na sua tela, e você pode entrar em contato e manda a tua criançada para lá. Pois é, além de ocupar a criançada um pouquinho mais, né, ela vai aprender, de repente ela está aí na cozinha fazendo aqueles belos pratos, né, para o papai, para a mamãe, não é? Então a gente fica feliz com isso, uma boa opção aí para a criançada, tá certo? Gente, em virtude dos festejos juninos, das férias escolares e do período chuvoso, o número de doadores de sangue cai drasticamente durante o mês de junho, né? Para reverter esta situação, os hemocentros de Alagoas e regional de Arapiraca fazem um apelo à população para que o número de doações aumente. Nesse período, o número de transfusões cresce em média 20%, é um percentual muito alto, né? Nas unidades hospitalares públicas. Na capital, as doações devem ocorrer no Hemoal Trapiche, que atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, além dos sábados, que vai de 8 horas da manhã até o meio-dia. Já no Hemoal Farol, que é localizado ali no Hospital do Açúcar, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, no horário das 7h30 da manhã às 11 horas da manhã. Em Arapiraca, o Hemoar funciona na rua Geraldo Barbosa, no centro da cidade. Fica essa dica aí, eu já estou precisando também doar sangue e eu sou um doador, né? Tenho o prazer de doar e com certeza a gente precisa, e aí dá um pulinho, porque a gente não sabe quando que a gente vai precisar, quem vai estar precisando. Só sabe mesmo quando alguém na família tem algum tipo de problema e começa a correr atrás. Então você que é doador ou nunca foi doador, mas tem mais de 50 quilos, né? Pesa mais de 50 quilos e acima de 18 anos, leva todo o documento, endereço, um documento com foto, documento de identificação, e aí com certeza você vai estar colaborando aí com aqueles que precisam, tá certo? Então nós vamos visitar rapidinho aqui a nossa Gazeta de Alagoas de hoje. A nossa Gazeta de Alagoas de hoje traz muita informação e são todas informações importantes. Tá aqui, ó. Eu particularmente acho que os militares deveriam aguardar um pouquinho mais, discutir um pouco mais, tá certo? Porque ainda está no começo do governo e a gente está começando a ter um pouco de diferença aí na questão da segurança pública, pela ação dos próprios policiais, do secretário de Segurança, Dr. Gaspar de Mendonça, né? E Alfredo Gaspar de Mendonça,
né? E toda a equipe, todo o aparato policial de segurança do Estado, tá certo? A gente deve dar um pouco mais de crédito ao governador para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível. A gente espera que não continue e a coisa não fique um tanto pior em relação a essas greves, tá certo? Tá aqui também, ó, ideologia de gênero. O deputado do Holanda diz que tá aqui, né? Safadeza. E eu quero até parabenizar aos deputados, vereadores que têm se posicionado de forma contrária, porque até esclarecerem melhor o que significa, apesar que a própria secretária municipal de educação está dizendo que a cartilha que está circulando nas mídias sociais é uma cartilha falsa, mas até então não mostraram mesmo para a população qual é a verdadeira cartilha, se é que tem uma cartilha, e com certeza a população precisa tomar conhecimento. A gente fica um tanto... aliás, aqui na própria Gazeta de Alagoas, se você não comprou a sua Gazeta, ainda dá tempo de você comprar, ou mesmo se tornar assinante aí da Gazeta de Alagoas. Aqui, ó na própria página 4... A4, você vai ver uma grande opinião, uma bela opinião aí do jornalista e padre Rodrigo Rios. Ele dá um parecer, ele estudou exatamente o que significa essa identidade de gênero, tá certo? Ideologia ou ideologia de gênero. E aí ele já trouxe também algumas realidades de outros países, tá certo? Como a Suécia, por exemplo, que adotou e hoje já vem colhendo aí frutos negativos dessa decisão. É importante que se estude mais o caso, é importante que se leve para a população o que significa isso. Mas dá tempo você comprar a sua Gazeta de Alagoas de hoje. Tem também na sua Gazeta de Alagoas de hoje o Ministério da Justiça dizendo preocupado com a superlotação dos presídios, não só em Alagoas, mas no Brasil inteiro. E aí eu venho falando aqui, falando há muito tempo aqui. O que acontece? Estão dizendo que a solução é ampliar os presídios. Não, homem de Deus, não, mulher de Deus, não é não. A solução é investir na educação. A solução é um serviço social eficiente de qualidade. Esta é a solução. E, governador, eu ainda estou dando um crédito para o senhor. Eu estou acreditando ainda. E a gente quer resultado positivo nos próximos meses, nos próximos anos da gestão aí do senhor governador Renan Filho. Porque a gente precisa começar a ver resultado. E outra coisa, gente, não é só o governador, não. A própria sociedade. A sociedade precisa saber onde é que está investindo seus impostos, seus dinheiro, o seu suor. Pois visitar as escolas, muito principalmente. Está aí essa questão aí de ideologia de gênero, identidade, ideologia de gênero, né? E isso é até importante, gente. Não. Veja bem, se o próprio Congresso não concordou, não quis, não aceitou, jogou fora, mandaram para os municípios e para os estados, porque depois torna-se jurisprudência, né? Já tem não sei quantos municípios, daqui a alguns anos, não sei quantos municípios já no Brasil, já que adotou, que já é lei municipal, vamos colocar agora a lei federal. Isso é malícia de alguém. Né? Isso é proposital, manda para os municípios, tem recursos financeiros do Ministério da Educação por trás e aí as pessoas não querem nem saber. Aliás, o Brasil é um país laico, exatamente, país laico. Agora, não tem como não, Fábio, deixar de calma. Não tem como deixar de calma, não tem. É deixar de calma, é ter calma, eu sei mais lá o que é, não dá para saber o que é. O que é mais importante, a gente precisa... A criança precisa de uma família estruturada e de uma escola estruturada, uma escola de vergonha, tá aí, né? Então, o governador já inaugurou a primeira, foi a segunda, não lembro, parece que foi a primeira escola por tempo integral. O que tem que fazer é isso, escola de qualidade, professores qualificados, motivados, escolas com boa alimentação, com fardamento, com material didático. Agora em Brasília, não sei quantos milhões de reais em livros didáticos novos foram jogados no lixo. Aí vem tratar de uma tal de ideologia de gênero.
O que a criança precisa é isso. Aí vai relativizar uma coisa que, exatamente, vão tentar dizer que é relativo, homem e mulher. Aí a gente vive num país laico, um país de mais de 90% de cristãos, né? Católicos, evangélicos, pessoas que acreditam em Deus. A própria Constituição diz que pede, né? Está lá o nome de Deus, pede a proteção de Deus para a nação brasileira. Se a gente crê em Deus, acredita que Deus fez toda a natureza, criou toda a natureza, inclusive o homem e a mulher. E aí as pessoas jogam uma ideia dessa para crianças de 0 a 14 anos de idade, não quer levar em conta, será que, peraí, se Deus criou, será que ele está triste? Será que ele está feliz? Não se leva em conta o lado religioso, não se respeita mais Deus, não se respeita mais absolutamente nada. A gente parece que está todo mundo na bagunça, né? Amantes de si mesmo, né? Egoístas, preocupados com o próprio bolso. E a gente precisa ter mais cuidado. O que a gente precisa é de uma escola de qualidade, famílias com dignidade, famílias sendo respeitadas como manda a Constituição. Então eu quero uma outra observação para a gente finalizar esse primeiro quadro. Veja bem, esse primeiro bloco, veja bem, por que a maioria dos vereadores rejeitaram? Por que a grande maioria dos deputados rejeitou? Por que a grande maioria do Congresso rejeitou? Por quê? Porque são todos desprovidos de inteligência? Será que são todos desprovidos de inteligência? Será que nenhum desses aí entendeu? Não, gente, tem alguma coisa errada, né? Vamos investir na família e na educação de qualidade, né? Não vamos estar se metendo aí nas questões da família, que é um papel da família educar, principalmente da família. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre educação, exatamente a fonoaudiologia na educação. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. De frutas, néctar de frutas Coringa, o melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja, é bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego, 6 sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraiá da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Já parou para pensar na quantidade de coisas que você consome e descarta em apenas um dia? Jornal, pacote de pão, copo plástico, resto de comida e naquilo que acaba indo para o lixo com o tempo. Embalagens, roupas, sapatos, equipamentos, móveis, todo o consumo implica na produção de resíduos. E quanto mais consumirmos, mais resíduos produziremos. Mas há um jeito de tornar essa relação um pouco mais sustentável. Os nossos resíduos podem ser orgânicos, como restos de alimentos, ou não, como embalagens, equipamentos, roupas, calçados, discos, móveis, jornais, revistas, materiais de higiene. Quase todos podem ter uma destinação mais apropriada, seja compostagem dos orgânicos, seja reutilização ou reciclagem dos demais. O plástico, o papel, o metal e o vidro fazem parte dos resíduos que podem ser reciclados e reutilizados.
Uma boa pedida é separar os seus resíduos para reciclagem e reduzir a quantidade de embalagens que acompanham suas compras, em especial as de plástico. Se na sua cidade ainda não existe um sistema de coleta seletiva de lixo, entre em contato com os órgãos responsáveis e procure as instituições que coletam materiais para reciclagem. E você pode fazer mais! Sabe os restos de comida, cascas de frutas, legumes e verduras? Toda a matéria orgânica pode ir para a compostagem e virar adubo. Meu amigo, você pode reduzir bastante a sua produção de resíduos. A natureza agradece e você ainda ganha mais qualidade de vida. Seja um consumidor sustentável. Pela primeira vez, os alagoanos mais pobres passam a contar com as práticas e as tecnologias mais avançadas no atendimento de emergência a infartados. O novo serviço que acaba de ser criado pelo governo de Alagoas vai reduzir pela metade o risco de morte por infarto agudo do miocárdio. O atendimento de emergência é feito no HGE, que adotou um protocolo padrão para os casos de infarto agudo. Fora de risco, o paciente é trazido para aqui, o Hospital do Coração, onde terá os procedimentos médicos mais modernos, sem qualquer custo adicional. A gente fica muito feliz que o alagoano, sim, possa estar mais seguro de que, tendo um infarto agudo do miocárdio, vai receber o tratamento mais moderno que existe. Chegar no HGE e vir para aqui para fazer um procedimento desse, para mim foi maravilhoso. Estou novo. Tem muito trabalho pela frente, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Cícero Pedro, né? Grande capoteiro da Jatiuca. Pois é, o Edivaldo também, o lanterneiro Edivaldo ali, sua esposa, né? Tá sempre nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo pela audiência, tá certo? Falando em audiência, eu quero agradecer mais uma vez aos internautas que têm aí assistido o nosso programa através do YouTube. Portanto, muito obrigado mesmo. Toda a TV Mar agradece pelo carinho e pela audiência. Gente, uma das manifestações culturais populares mais importantes do Brasil, o Festival de Bois de Parintins, atrai milhares de turistas do mundo todo. Este ano, Alagoas, junto com Brasília e Goiás, foram os estados escolhidos para apresentar nomes para a comissão julgadora do famoso festival. 4 ilustres personalidades da comunidade cultural de Maceió foram escolhidos: os teatrólogos Davi Farias e Ronaldo de Andrade, o maestro Almir Medeiros e o arquiteto Sandro Gama. O festival começa este final de semana no Amazonas. Então, parabéns aí para esse pessoal que foi escolhido, né? A gente fica muito feliz, e Alagoas, né, sendo representada nesse grande festival, tá certo? Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da nossa biblioteca, né? Que está comemorando 150 anos. É a Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos. A Secretaria de Estado da Cultura preparou aí uma programação especial. O nosso repórter Viderlan Araújo tem mais informações, vamos conferir. E desde a última terça-feira que acontece uma série de eventos em comemoração aos 150 anos da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, como você pode acompanhar justamente no banner. A Mira Dantas, que é uma das responsáveis por toda essa administração e o evento que está sendo realizado em comemoração aos 150 anos, vai conversar conosco, vai explicar para a gente o que é que representa um evento como esse, atingindo, claro, uma marca tão importante, os 150 anos, Mira. Exatamente, representa muito, né? Como eu falo, são 150 anos, não são 10, nem 20, nem 30, são 150 anos que existe a biblioteca pública para o alagoano, e muitos alagoanos ainda não a conhecem, né? Então, o evento de se comemorar os 150 anos também tem o intuito de que as pessoas passem a conhecer a biblioteca pública. A biblioteca pública, ela passou por um restauro do próprio prédio, que é tombado.
aprovado pelo IFAM, né? E também recebeu equipamentos modernizados, né? Ela está com a estrutura bem melhor do que era antes e totalmente gratuito para a comunidade. Oferecemos mensalmente calendário cultural para atrair o leitor à biblioteca, para que a gente consiga, de fato, incentivar a leitura no estado de Alagoas e, assim, andar de mãos dadas com a escola, andar de mãos dadas com a família, né? E contribuir para o desenvolvimento do cidadão, um cidadão de bem, né? E bem qualificado. Mira, como diretora da Biblioteca Pública, como é que tem sido esse processo, essa nova etapa após a reforma? Bem, eu vou falar porque eu sou apaixonada pela área, né? Sou bibliotecária, então para mim está sendo maravilhoso, né? Todo desafio para mim é maravilhoso, é um desafio, né? Mas está sendo um passo a passo porque, por exemplo, recebemos a visita do governador do estado na terça-feira, no início da abertura das comemorações, e ele foi feliz quando disse, e eu concordo com ele, claro, né? E claro que todos os bibliotecários têm isso, o curso de biblioteconomia fazem isso, que é de influenciar numa biblioteca o fluxo da informação, o que trata-se do giro da informação. Mira, a respeito dessa parte de visitação, é verdade, muito se comenta nos bastidores que chegou a se cogitar a possibilidade de fechar a biblioteca pública pelo número pequeno de visitações que tinha justamente antes da reforma. Como é que você, como diretora, avalia um processo como esse? Não cogitou nada de fechar a biblioteca, muito pelo contrário, né? Assim que a biblioteca abriu, a gente tinha um mês mais ou menos, então o pessoal ainda estava pensando que a biblioteca estava fechada, mas a biblioteca já estava aberta e foi justamente uma porta aberta que a imprensa deu para a gente divulgar, olha, existe a biblioteca, venha até a biblioteca. E esse número cresceu, sim, após todo o movimento de divulgação, né? Estamos recebendo um quantitativo muito bom, não só um quantitativo, mas um qualitativo de pessoas, amantes da leitura em Alagoas, que vêm até a biblioteca e veem a biblioteca como espaço necessário para o estudo, para passar em concurso, né? Para cursinho, para a universidade. Recebemos muitos universitários que abraçam a leitura, os livros que existem na biblioteca como realmente necessários para o seu crescimento dentro da universidade. Mira, é importante dizer que tem muitos arquivos históricos na nossa biblioteca também, né? Inclusive pontos importantes da história de Alagoas também. Hoje vocês têm contabilizados quantos livros, quantas obras na nossa biblioteca? Sim. Olha, temos, depois desse processo todo de restauro da biblioteca, temos 70 mil volumes de acessivos, né, de acervo acessíveis para o usuário. Temos os 20 mil para restauro, né, mas depois disso tudo vale a pena falar que a gente tem divisões, setores, né, dentro da biblioteca. Ganhamos aí um acervo em braille, totalmente em braille, para receber o deficiente visual. Estamos também com a parceria com a escola Ciro Acioli, uma escola estadual para cegos. As professoras trazem seus alunos e a gente faz contação de história para os meninos, as crianças cegas, né? Temos também um outro acervo chamado obras raras. São obras que antes do restauro elas conviviam junto com outros livros que não eram raros. Hoje a gente coloca eles todos numa única sala, né? E determinamos e oficializamos até um documento chamado Critérios de Uso e Preservação dessas obras raras. Temos um outro acervo importante para o estado de Alagoas, que eu digo que é uma biblioteca dentro da biblioteca pública, que é justamente uma coleção de livros de autores alagoanos, né? Então, existem vários escritores alagoanos e dentro desses livros que a gente detém, aproximadamente 7 mil, somente de escritores alagoanos, conseguimos classificar ele da classe de conhecimento, da área de conhecimentos gerais, até história, até folclore, teatro, literatura, direito, assistência social. Então, o escritor alagoano, ele vai e faz, escreve todas as áreas do conhecimento. Vai além da literatura.
Obrigado, então, a diretora Mira Dantas, ela que é responsável mesmo pela administração da Biblioteca Pública aqui do nosso estado. 150 anos, comemoração desde a última terça-feira, vai até amanhã, claro, os eventos, alguns inclusive sendo realizados aqui na Praça dos Martírios, que tem, na Praça Dom Pedro II, desculpa, né? Muita informação, muita cultura, e o pessoal da Secretaria de Cultura do Estado também está de parabéns por ter recuperado a Biblioteca Pública e colocado novamente à disposição da sociedade alagoana. Com imagens de Valdemir Soares, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Pois é, tá aí, a gente vem tocando sempre nessa tecla, né? Educação, leitura, vamos propagar. Eu quero até provocar ainda mais a secretaria, no sentido de levar essas informações para os bairros, para levar as pessoas para a biblioteca. Portanto, a gente fica feliz aí com a ação e pedindo que o governo do estado, a Secretaria de Educação, possa investir na questão da propaganda mesmo, para levar as pessoas para dentro das bibliotecas, para que a cultura possa fluir ainda mais dentro de cada alagoano, de cada macioense, tá certo? E falando em educação, gente, a escola é um espaço de ensino e aprendizagem, né? Convivência e desenvolvimento. É um espaço de vida diária privilegiado para a promoção de saúde, pois representa aí um ambiente no qual as crianças e adolescentes passam parte do tempo de sua vida e onde são formados valores fundamentais, considerando a escola como espaço de relações interpessoais mediadas pela linguagem, olha que coisa legal, pela linguagem, e sendo esta uma das especialidades da fonoaudiologia. O fonoaudiólogo escolar, ele passa a ter um papel de extrema relevância nas instituições educacionais. Aí, para contar um pouco sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso estúdio a fonoaudióloga Maiara Mesquita, que vai falar bastante sobre este assunto. Qual a importância, Maiara, do fono no processo educacional? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Obrigada pelo espaço. Então, o fonoaudiólogo é um profissional que ele é apto a trabalhar aspectos referentes à comunicação, seja a comunicação oral ou escrita. Então, daí a importância do fono estar inserido no ambiente escolar, já que ele vai atuar nesses aspectos da comunicação, que é fundamental no processo de aprendizagem da criança. E fundamental até demais. Agora, uma coisa interessante é que não é só na fala, mas também na escrita. Na escrita também. Ele avalia, ele juntamente com a equipe docente, que são os professores, ele vai avaliar as crianças e, assim, fazer possíveis encaminhamentos, porque tem crianças que têm alguma alteração e não são diagnosticadas previamente. Então, quanto antes realizar o diagnóstico, melhor para a criança, melhor seria o prognóstico da criança. Então Maiara, a escrita de uma criança, o fonoaudiólogo, ele consegue identificar também um problema na fala. Você entendeu o que eu falei? Entendi. E vice-versa? Pode ter relação. Pode crianças, ter? Por exemplo, que têm trocas na fala, por exemplo, são um desvio fonológico, por exemplo. Ela pode apresentar as trocas na fala e colocar essas trocas na fala no momento da escrita também. Então, o fono, justamente com a escola, avalia esses casos. Então, isso pode acontecer. A criança, ela tem um problema na fala, ela troca algumas letras. Isso. E isso ela pode levar para a escrita. Olha que coisa séria. Isso, pode sim. Tem casos que as crianças conseguem, assim, diferenciar. Conseguem ter apenas as trocas na fala e na escrita consegue suceder bem. Mas tem crianças também que não conseguem, que traz essa dificuldade da fala para a escrita também. E como é que o fonoaudiólogo ele atua dentro das escolas? Como é que é na íntegra, na prática, como é que ele atua dentro das escolas? Então, ele faz um trabalho de prevenção. Ele olha essas crianças e faz realmente o encaminhamento. Ele não faz a terapia na escola. Ele faz essas avaliações que são as triagens. Olha cada criança juntamente com os professores, vê a queixa dos professores, a queixa da escola e vai avaliando cada criança individualmente e no conjunto também, no coletivo. E além disso, ele faz atividades também com os professores em relação à voz profissional, que são professores que têm muita sobrecarga vocal e que não têm um aparato prévio para isso, que seria aquecimento vocal, treino vocal, para que ele possa desencadear essa tarefa adequadamente. Interessante, porque o professor, né, o educador, ele não deixa de ser, e eu acho que é o principal durante aquelas horas daquela criança na escola,
é a principal referência da criança, não só na fala, mas em vários aspectos. Mas estamos falando da fala, então ele é uma referência para a criança, então ele precisa falar bem e pausado, né, e ter realmente esse descanso na fala para que a criança possa ir aprendendo corretamente como falar. Isso até para a qualidade de vida do professor mesmo, Também. Porque muitos se afastam do ambiente escolar justamente por ter essa demanda vocal muito grande e não conseguir dar conta do recado. Como É verdade. Então, eles precisam ter esse aparato fonoaudiológico para que eles tenham essa melhor desenvoltura vocal e possam ter qualidade de vida para ele e para passar o conteúdo para as crianças também. Interessante, Mayara, muito interessante. Agora me fala uma coisa, o governo, né, a Secretaria, o Ministério da Educação, é lei cada escola ter um fonoaudiólogo? Existe isso na prática? Não, aqui não é obrigatório. Assim, o Conselho de Fonoaudiologia, ele permite que o fonoaudiólogo, uma das áreas da fono justamente é essa, a fonoaudiologia educacional. Então, ele abre esse leque para a fono trabalhar no ambiente escolar, mas não como obrigatoriedade, apenas como uma opção importante para a escola. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma opção, mas assim, eu começo a dar uma paradinha e analisar bem direitinho a importância, né, da fala. Eu estava vendo, Mayara, uma pesquisa americana que o indivíduo ele é avaliado, né, em vários aspectos e o de maior percentual é a fala. 37% não é o conteúdo, não é a forma de se vestir, não é a forma de se pentear, não é como você vai... É a fala, é exatamente na íntegra a fala. E aí a gente vê a importância da fala, né, para o indivíduo, especialmente quando se tornar adulto, para que ele seja uma pessoa de sucesso. Aí eu acredito que deveria ser obrigado cada escola ter de plantão um fonoaudiólogo. E eu defendo isso. Aí uma dica para o Ministério da Educação, né? Para uma coisa de tamanha importância, porque a gente sabe, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que, por exemplo, vamos falar da gagueira, né? Uma criança que tem problema, né, que é gaga, né? Que tem, no comecinho você percebe, identificou, a gente consegue corrigir, Mayara? A gagueira de verdade, ela é definida em dois tipos, a gagueira fisiológica e a gagueira patológica. A fisiológica é uma gagueira considerada normal para a criança no começo da aquisição da linguagem. Então, no começo é natural, normal, que uma criança dê uma gaguejadazinha. Isso, é normal porque ela está aprendendo a falar, certo. Ela está adquirindo novos vocabulários. Então, é normal que ela dê essa travada no começo, que é essa disfluência, a gagueira fisiológica. Então, a importância do fono na escola é justamente isso. Perceber essas crianças que têm essa gagueira fisiológica para não chegar ao ponto de ser uma gagueira realmente patológica, que é aquela gagueira que uma criança mais evoluída que precisa realmente de uma terapia. Então, como na escola é muito comum a gente ver professores que não têm, assim, infelizmente, essa consciência de como lidar com a criança gaga. A maioria dos professores falam, não, calma, respire, fale devagar. Isso é totalmente prejudicial para a criança, é totalmente o oposto do que deve ser feito. Então, aí está contrária à indicação, isso. À orientação do fono. É muito comum isso, ver nas escolas. Muito comum. O ideal é justamente o contrário, deixar a criança falar do jeito dela, dar importância ao que a criança está falando e não como ela está falando. Porque se a gente der importância à forma que ela fala, vai estar frisando isso e a criança vai ficar... no inconsciente dela, pensando, poxa, eu não estou falando certo. Vai ficar aquela pressão a mais na criança. Então, o ideal é deixar ela falar do jeito dela. Quer dizer, a gente analisando bem direitinho, bem, sabe, ao pé da letra mesmo, a escola é o lugar indispensável, né? É um lugar indispensável da presença do fonoaudiólogo. Porque, veja bem, quer dizer, a gagueira, ela tem dois tipos, né? Uma natural, no começo, da vida da criança. Eu, por exemplo, sou um pouquinho gago muitas vezes, né? Eu tento me policiar, mas eu tenho um pouco de dificuldades também. E de muito tempo, eu procuro sempre me corrigir. Principalmente se eu falar muito rápido, né? E aí torna-se um tanto natural. Mas assim, se a gente não tratar a criança, que ela
é um problema natural da criança, mas também pode ser uma patologia. E quando é patologia, aí é o quê? Um encaminhamento para um médico especialista que vai tentar corrigir essa patologia, curar essa patologia? Então, a gagueira, como eu te falei, a gagueira fisiológica, que é a normal, ela pode evoluir para uma gagueira patológica, que é a gagueira realmente que necessita terapia. Se a criança não tiver todo o aparato fonoaudiológico e educacional, ela pode evoluir para uma gagueira patológica. Então, ela pode, essa gagueira natural de uma criança, ela tem chance de evoluir para uma gagueira patológica. Isso. Aí, é muito sério. Aí, no caso, quando acontece a gagueira patológica, é o fono que vai atuar na parte de reabilitação da criança com a gagueira patológica, que não tem cura. Tem um tratamento para amenizar essa questão da disfluência, mas não tem aquela cura que é 100% fluente. Não tem, a gente faz essa camuflagem. Ela consegue se desenvolver bem, se comunicar bem em momentos com mais fluência do que disfluência, mas não tem cura. Então, é uma questão muito séria que realmente tem que ser trabalhada nas escolas. Quer dizer, pode chegar a uma situação que não tem mais cura e isso poderia ter sido resolvido. Olha como é sério o negócio. Quer dizer, poderia ter sido resolvido com algumas sessões, né? Algumas orientações de um profissional da área, um fono, por exemplo, que impediria dela ter um problema, não, uma patologia e sem cura no futuro. Quer dizer, aí a gente começa a perceber o quanto é indispensável. Fica essa dica aí para o governo municipal, para os governos municipais, os prefeitos, para o governador, para a presidência da República, para o Ministério da Educação, as secretarias de educação do nosso estado, e que a gente possa realmente tratar esse assunto com muito mais cuidado e com muito mais seriedade. Agora, me fala uma coisa, em Alagoas, né, como é que as escolas estão investindo nesse caminho? Está tendo investimento? Você conhece algumas escolas que têm um fono ali de plantão, sempre, pelo menos alguns dias na semana, para atender algumas crianças? Tem algumas escolas. A UNCISAL, que é a Universidade Estadual de Saúde de Alagoas, ela oferece esse suporte a algumas escolas do município. Mas escolas particulares é muito raro a gente encontrar uma que realmente invista nessa área. Talvez por falta de conhecimento ou justamente por falta de investimento mesmo. Então é muito raro ainda a fonoaudiologia no ambiente escolar aqui no estado. Particularmente, eu não acredito que é falta de recursos. É falta de visão mesmo, falta de atitude, é falta de levar a sério aquilo que é público e aquilo que é tão sério. Agora, olha que coisa legal. A UNCISAL, ela pega os seus alunos, né, em fase de estágio e vai atender as escolas públicas especialmente. Muito bom, uma ideia boa. Vamos estender isso aí para as outras universidades, para que um número maior de escolas sejam contempladas, sejam atendidas por esses profissionais que estão em formação. Interessante, muito bom. E me fala uma coisa, você atende em uma instituição, em uma clínica também. Fala pra gente um pouquinho. Eu atendo na Associação Pestalozzi, daqui de Maceió. Pestalozzi de Maceió. A Pestalozzi é a Unicacer 4, que significa Centro Especializado em Reabilitação. E 4 é porque ela atende as 4 modalidades, a física, a intelectual, a auditiva e a visual. Então, ela oferece esse aparato para que tanto criança como adulto, como idoso, de diagnóstico de perda auditiva, de baixa visão, de deficiência intelectual, qualquer tipo dessas 4 áreas ela tem essa atuação. Oferece prótese auditiva para as crianças que têm perda auditiva, oferece cadeira de rodas, muletas, então ela tem esse trabalho justamente com o SUS. Então é tudo gratuito, tudo pelo SUS. Que bom, muito legal. Agora, Mayara, a gente está quase finalizando o programa, mas assim, quais as estratégias, né, de prevenção? Né? É óbvio que a gente já passa a entender que há como prevenir, né? Mas qual é a estratégia dentro de uma escola para prevenir a questão do problema na fala? Então, o fono, justamente com a escola, ele pode organizar oficinas, palestras, tanto com os professores como os pais das crianças também, que são os familiares, que passam a maior parte do tempo com a criança. Então, trabalha temas como a gagueira, a surdez, que crianças que têm perda auditiva e que as pessoas às vezes não sabem e pensam que ela está apenas com a dificuldade de aprendizagem, realmente é um transtorno. Então, ele trabalha justamente nisso, com os professores, com a escola e com os familiares das crianças também. Agora, é interessante, muito interessante, é que
quando você fala esse tratamento com a criança. Agora, veja a importância do tratamento com a família. Porque você pode estar cuidando ali na escola, com aquelas horinhas ali na escola, mas aí a família pode não estar colaborando, pode não estar contribuindo. Então, quando se identifica, então, um problema relativamente grave em uma criança, na fala da criança, então é importante, principalmente nesse caso, chamar a família para também orientar aquela família. Por exemplo, quando você falou, é natural que a gente, como leigo, uma criança está falando perto e está, né, com gagueira perto da gente, ó, calma, fale devagar. Então, é óbvio que a família não tem nenhum tipo de preparação, vai fazer a mesma coisa, e aí você falou que isso aí praticamente um assassinato aí na fala, no sentido de colaborar para que essa criança venha melhorar a sua fala, não é isso? Isso, é justamente o contrário, o oposto do que deve ser feito. É o oposto. Então, o trabalho é importante juntamente com a família também. Até questão de prevenção, não é uma questão de já perceber o que a criança tem e conversar com a família. O importante é, antes mesmo de perceber, já ir conversando com a família sobre aspectos relacionados à fono dentro da escola, como a gagueira, perda auditiva, transtorno de aprendizagem em geral. E você conhece algum projeto do governo que tenha, pelo menos, interesse aí, um projeto para o futuro, né? Um futuro aí para que as escolas possam ser contempladas com um fonoaudiólogo? Eu dei uma pesquisada, Ariel, e pelo que eu pesquisei, aqui em Alagoas não tem. Pois é. Então, eu conversei aqui com Maiara Mesquita, ela que é fonoaudióloga, e eu preciso, viu, Maiara? Eu preciso de uma fono o mais rápido possível. E muito bom papo, muito boa entrevista. E com certeza, sem dúvida, está aí, fica uma dica, né, aos deputados, aos vereadores, né, do nosso município, do nosso estado, para que possam perceber, né, e ter principalmente a atitude de contemplar as escolas com o fono, e com certeza isso vai ter um futuro muito grande para as nossas crianças. Imagine, senhoras e senhores, que a fala, como eu falei aqui, 37% aí da avaliação no geral de um indivíduo está na fala. Então, a gente percebe quantas pessoas estão aí hoje com problemas psicológicos, travaram, não continuaram o desenvolvimento na profissão, na escola, enfim, por um problema na fala que, pior de tudo, é que isso, se tivesse tido uma atitude bem simples, lá atrás, teria sido resolvido. E aí, para evitar que outros também surjam, que a gente possa ter essa atitude e contemplar essas crianças. Maiara, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Continue com muita inspiração divina, ajudando muita gente a falar bem, que é uma coisa muito boa de se ver alguém falando bem, né? Então, a gente fica muito feliz com a sua entrevista. Mas você tem aí alguns segundos para as suas considerações finais. Então, eu queria falar especialmente para as escolas que ainda não têm um fono, que invistam nessa categoria profissional, que é de suma importância para a escola. A família fique sempre atenta, cobre da escola também como está o seu filho no processo de aprendizagem, o que ele está apresentando de queixa. Fique sempre atenta mesmo a esse processo da criança, porque futuramente isso pode refletir negativamente. Pois é, olha aí, boa dica, né? Para as escolas investirem nessa categoria, nessa especialização aí da fala, e com certeza vai ser uma escola diferenciada. O que eu achei muito interessante é que familiares exijam das escolas, né? Porque aí com certeza vai ser uma escola com muito mais qualidade. Olha, me avisaram aqui que o senhor Arnaldo da Ponta Verde, o Arnaldo ali da Ponta Verde está nos assistindo. Arnaldo, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, continue aí nos assistindo, e a gente fica muito feliz por vocês estarem aí contemplando a TV Mar Canal 25. Obrigado mesmo, tá certo? Gente, hoje a programação do São João em Maceió continua. No Arraiá Central, em Jaraguá, se apresentam no palco principal os cantores Flávio José, Flávio Leandro, Keu Mona Lisa e Geraldo Cardoso. Já no espaço Pé de Serra se apresentam Vavá dos Oito Baixos, Pindorama e Betinho Macolino, né?
os shows começam a partir das 20 horas. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que a Maiara Mesquita, Ariel Fernandes, toda a equipe aí da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Muito obrigado mesmo, fique com Deus, fique com a companhia também do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo. Obrigado e até segunda-feira, se ele, Papai do Céu, nos permitir. Tchau, tchau.